tenho uma palavra para você esta noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E chama assim: eu queria nascer de novo. Eu gostaria que você imaginasse se as pessoas pudessem nascer de novo. Imagine pessoas que fizeram escolhas erradas na vida e pudessem nascer de novo para refazer essas escolhas. Imagina essas pessoas que se envolveram em relacionamentos errados e chegou um momento na sua vida que a pessoa percebeu: nossa, eu me envolvi e gastei toda a minha vida num relacionamento tóxico, e como que eu faço? Eu gostaria de nascer de novo e poder refazer todo o caminho que eu fiz. Pessoas que se envolveram nas drogas, se envolveram em outras coisas erradas nessa vida. Se você perguntasse para essas pessoas: você gostaria de nascer de novo? Eu acredito que essas pessoas iam falar para você assim: se pudesse, eu gostaria de nascer de novo. Eu gostaria de ter uma outra oportunidade de recomeçar de novo, de recomeçar a nova história. Eu acho que muitos aqui que estão me ouvindo hoje, talvez estejam se perguntando: se eu tivesse essa oportunidade de recomeçar, de nascer de novo, eu gostaria, porque seria importante recomeçar a minha história. Então eu quero falar com você sobre um homem que marcou o encontro com Jesus na calada da noite. Um homem muito importante na sociedade judaica na época. Um homem religioso, um homem muito respeitado. E esse homem, então, ele queria ter um encontro, queria conversar com Jesus. E ele marcou o encontro com Jesus. E ele marcou na calada da noite, onde, para não ser visto por ninguém, porque ele tinha um certo receio, um certo medo, porque ele fazia parte dos fariseus, ele tinha um nome a zelar. Jesus não era um nome muito bom na época, as pessoas não queriam ficar perto de Jesus, porque Jesus era um herege. Ele dizia ser filho de Deus. Quem é esse homem? Esse filho de Maria? Parece que o pai dele é um carpinteiro, sabe? Hoje nós admiramos Jesus. Jesus é rei, Jesus é filho de Deus. Mas há 2000 anos atrás ele era simplesmente o filho de Maria. Ele era simplesmente o filho do carpinteiro. Ele era um homem totalmente simples, sem beleza e formosura. Olhando nós para ele, nada iríamos querer com ele, sabe? E esse homem, então, ele teve uma curiosidade. Está em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Aí o 10. Tu és mestre em Israel e não compreendeis estas coisas?
Só até aqui por enquanto. Então, Nicodemos ele consegue reconhecer o poder de Jesus. Porque ele é capaz de dizer que que Deus era com Jesus. Porque a obra que Jesus fazia, somente alguém que andava com Deus podia fazer. Ele reconhecia que esse homem chamado Jesus, ele era diferenciado. E ele então, ele olhou para Jesus e falou: eu quero conhecer esse Jesus. Mas os fariseus, que eram os doutores da lei, eram os religiosos, e eram aqueles que comandavam o povo de Israel na parte de religião, e eles então tinham ódio de Jesus. Nicodemos era um homem muito respeitado, conceituado. Mas eu percebo nesse capítulo que, embora esse homem era um homem de integridade, era um homem de respeito, era um homem respeitado no meio político, um homem respeitado no meio religioso, um homem respeitado pela sociedade, um homem de família, bem casado, que tinha filhos e filhas, um homem que tinha uma vida financeira estável, equilibrado. Mas se percebe pelo texto que este homem tinha um vazio em sua alma. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso é para você. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e você está buscando preencher o vazio do teu coração em diversas coisas. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo, porque você vai achar a resposta para você hoje. Sabe, esse homem foi buscar uma resposta. Ele agendou, ele conversou com os discípulos, falou: será que Jesus pode marcar um horário? Mas ele queria um horário à noite, porque ele queria ir na calada da noite para não ser visto por ninguém. E Jesus aceitou isso. Jesus não se importa com essas coisas, porque o problema é de Nicodemos, o problema não é de Jesus. Jesus não tem problema com você, é você que tem problema com Jesus. Deus nunca teve problema com você, é você que tem problema com Ele. É você que quer que Ele aceite tudo que você acha que Ele tem que aceitar. É nós que temos problema com Deus, não é Deus que tem problema conosco. Jesus disse sim, tudo bem, e eles marcaram o encontro. E nessa conversa, eles começam a conversar. E aí Nicodemos, então, começa a expor. Até esse momento, ele não conhecia João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Até esse momento, Nicodemos não tinha consciência desse texto. Ele não entendia que para ir a Deus somente através de Jesus. Não se vai a Deus através de Maria, nem de Pedro, nem de João, nem do pastor Luís, nem de apóstolo, não. Só através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, Nicodemos não tinha consciência disso, ele não entendia disso. Ele era um homem religioso, ele era um homem íntegro, ele tinha uma boa família, tinha tudo que as pessoas gostariam de ter, mas ele tinha um vazio em seu coração. Ele era um homem triste, angustiado. Talvez você ache que o que falta para você hoje é uma casa própria. Talvez o que você acha que falta para você é um bom emprego. Talvez o que você acha que falta para você é uma saúde perfeita. Eu acho que tudo isso é muito bom. É importante que você tenha tudo isso. Que você tenha saúde, que você tenha uma casa, que você tenha vida financeira, que você tenha um bom emprego, que você tenha um bom carro. Mas mesmo que você tenha tudo isso, eu quero lhe dizer que ainda não resolveu o problema da tua alma. Ainda continua com o coração, com a alma vazia. Porque essas coisas não vão preencher o vazio da tua alma. Essas coisas não vão preencher o vazio do teu coração. Você acha que uma mulher bonita e um homem sarado vai resolver o seu problema? Então por que essas mulheres lindas, esses homens sarados,
que saem com mulheres, homens mais homens, e cada vez saindo atrás de homem, atrás de mulher. Não sabe nem quantas mulheres pegaram em uma semana, não sabe nem quantos homens saíram em uma semana. E não estou falando de hominhos, não, estou falando de homens sarados, aqueles guarda-roupa, sabe? Aqueles guarda-roupa. É disso que eu estou falando. Eu conheci moças que dizem, olha, na semana eu só saía com rapazes, modelos. Eu conheci moças lindas, maravilhosas, em que elas diziam, pastor, eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu achava que ter relação sexual com aquele cara, com aquela moça, é o que eu precisava, uma noitada no motel. Isso vai resolver o meu problema. Mas quando outro dia, sentava na cama, dizia, eu estou tão vazia e tão vazio como ontem. Não resolveu nada. Porque é isso que o mundo está fazendo, é isso que eu vejo as pessoas fazerem. Eles não admitem. As pessoas desse mundo não admitem. Porque são arrogantes, são orgulhosos, são mentirosos, são vaidosos. Eles mentem, eles enganam. É vazio a alma deles. Aparentemente tem tudo. Mas há um momento que as máscaras caem. Nicodemos, vida perfeita. Oh, vida perfeita! Mas agora, ele percebe que a vida dele, comparada com a do vizinho, perfeita. Mas agora, aparece em Jerusalém um homem chamado Jesus. Ele olha para Jesus e fala, não, tem alguma coisa errada. Comparado a minha vida com aquele, alguma coisa está errada na minha vida. Se eu pegar a minha vida e comparar com aquele cara que vive lá na biqueira, eu acho que a minha vida é melhor que a dele. Que está se acabando na maconha, na droga, na pingaiada. Claro que a minha vida é melhor que a dele. Mas eu não sou modelo para ele, nem ele é um modelo para mim. O modelo para mim é Cristo. E quando eu coloco Cristo, eu percebo que está faltando algo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. É para ele que nós olhamos. E quando eu olho para ele, Nicodemos percebeu isso. E ele procurou Jesus. E quando ele procura Jesus, Jesus olha para ele e vê que ele está cheio de justiça própria. Fala para o seu irmão, você tem justiça própria? Fala para o outro, você tem merecimento? Você acha que você não tem justiça própria? Você acha que você não tem justiça própria? Tá bom, vamos fazer um teste? Você aceita fazer um teste? Vou fazer agora. Se o seu vizinho falar mal de você, o que você faz? Se um parente, aquele abençoado que você ajudou, arrumou até um emprego para ele. O Juninho que você colocou lá no emprego, aquele ingrato, você ficou sabendo que aquele ingrato começou a falar mal de você. Já começou. Entendeu? Deixa eu te dizer algo para você. Como é que você fica? Como que ele se atreve a falar mal de mim? Logo eu, que sou bom. Eu que ajudei ele. Ele que veio lá do Cafundé do Ceará. Veio do Cafundé lá do sertão. Lá naquele lugar mais sequinho, do seco do seco. Veio até de carroça. Ele chegou aqui com o chinelinho amarrado,
Chegou aqui só o pó da rabiola, mas eu arrumei um quartinho lá no fundo. Sim, parecia tinha mais goteira do que... Mas era um quartinho. Tinha uma caminha para ele, e ele ficou lá, e eu ajudei ele. Coloquei ele para trabalhar lá no mercadinho do seu João, e ali ele começou. E agora aquele ingrato, ele fala mal de mim. Você não fica com vontade de matar ele? Então, parabéns. Você tem justiça própria. Isso é justiça própria. Todos nós temos problema com justiça própria. Os maiores problemas que você tem na vida é justiça própria. E essa justiça própria, Nicodemos está cheio. Porque a religião intoxica a gente dessa justiça própria. Porque a gente acha, porque a gente é crente, a gente parece que se tornou melhores do que os outros. Parece que a gente se tornou melhor que as pessoas que até que não são cristãos. Até a forma que a gente conversa e olha, se comporta, parece que a gente até julga as pessoas pela forma que a gente conversa com as pessoas. Nicodemos chega para Jesus, ele chega com julgamento. Mas Jesus olha para Nicodemos e quebra a perna dele. Versículo 3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, acabou, conversa. Ele olha para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Só isso, simples. Ele está dizendo: você está estragado. Fala para o seu irmão do lado: você está estragado. É duro ver isso, né? Eu vim aqui na igreja para o pastor falar para o outro, falar para mim que eu estou estragado. Ninguém merece um frio desse, sair de casa para o pastor falar que eu estou estragado. Então, mas Jesus falou isso para Nicodemos. Falou assim: ó, você está estragado. A sua vida está estragada. Você precisa nascer de novo. Ele não falou está estragado, mas dá para entender. A sua vida, essa sua vidinha certinha, para mim não vale nada. Você está estragado. Você precisa nascer de novo. Sabe, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então quer dizer o quê? Jesus está falando para ele assim: Nicodemos, você precisa se tornar uma nova pessoa. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo, em outras palavras, em latim, quer dizer o seguinte: é nascer do alto. Fala assim: nascer do alto. Nascer de novo é nascer do alto. É nascer do alto. Ele fala: é como o vento. Você sabe de onde o vento vem? Não. Você sabe para onde o vento vai? Não. Então, nascer de novo é nascer do alto. É uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Você não pode fazer nada. É o Espírito Santo que faz. É como uma criança. Ela é gerada no útero de uma mãe. A criança não faz nada, ela só se alimenta. É mãe que faz tudo. Ela é colocada no útero e ali ela fica 9 meses se alimentando, crescendo, engordando. Na boa. E a mãe faz todo o trabalho. E quando dá 9 meses, ela nasce. E não quer nascer. E muitas vezes tem que ajudar o sujeitinho folgado que não quer sair da barriga da mãe. Não fez nada 9 meses e na hora de nascer ele não quer fazer. Ainda tem que empurrar. Então, nascer de novo é que o Espírito Santo é que faz isso em você. Quando você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo, ele vai entrar dentro de você
e Ele vai gerar uma nova criatura em você. Então essa mudança é de dentro para fora e não é de fora para dentro. É por isso que tem muita gente fraca na fé, porque ele acha que a mudança é de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Tem muita igreja que quer mudar as pessoas por fora. Quer mexer no cabelo, quer mexer na roupa, quer mexer num monte de coisa, se preocupa com a carcaça. Não. O que o Espírito Santo quer mexer é por dentro. É na alma, é no coração, é no interior da pessoa, é no espírito. É lá que tem que nascer de novo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem como vento. Você não sabe de onde ele vem, mas também você não sabe para onde vai. Mas ele vem, e quando ele vem, ele entra, aleluia. Ele entra dentro de você, e ele gera uma nova criatura em você. Você é uma nova pessoa. Você pode dizer amém? Amém. Tito, capítulo 3, versículo 5, rapidamente. Tito 3, 5. Aleluia, glória a Deus. Não por obra de justiça praticada por nós. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele fez o quê, irmãos? Nos salvou. Mediante o quê? O lavar regenerador e renovador. De quem? Então, querido, você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você faz boas obras. Você não é salvo porque você tem uma justiça sua. Não, não, isso aí não vale nada para Deus. Isso aí não vale nada. Você é salvo porque você teve um encontro verdadeiro com Ele. Ele entrou no teu coração, Ele mudou a tua vida, Ele lavou com o sangue dEle, Ele perdoou os teus pecados, e agora o Espírito dEle entrou no teu coração, e agora Ele está transformando você por dentro. Você quer ouvir um testemunho? Eu vou te contar um testemunho. Esse testemunho está em Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 1 em diante. Aleluia. Atos 9, de 1 em diante. Fala de um homem que teve um encontro também. Falamos de Nicodemos, agora vamos falar de outro homem. Que também era fariseu. Era doutor da lei. Ah, mas o cara era da pá virada. O cara era complicado. Vamos ver sobre a história dele? Vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, a estrada para aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para o Damasco. E teve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, aos que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou:
dispõe e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ouviu entrar um homem chamado Anania, impondo-lhe a mão para que recuperasse a vista. Anania, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Nós estamos falando de Nicodemos, mas agora vamos falar sobre Paulo, rapidamente. Paulo era um fariseu. Paulo é um fariseu, porém, ele era um homem muito colérico, um homem que tinha problemas terríveis, interiores. Ele era um homem raivoso. Ele era um homem ressentido pelo jeito. Ele participou da primeira morte do primeiro mártir, chamado Estevão. Ele levou muita gente para a prisão. Ele tinha prazer de prender cristão. Ele acreditava que fazendo isso, ele estava fazendo um favor para Deus. Era um homem que tinha no seu coração muita raiva. E esse homem não marcou um horário com Jesus. Ei, Nicodemos marcou um horário com Jesus. Talvez você não marcou um horário com Jesus, mas Jesus marcou um horário com você. Tem pessoas que marcam um horário com Deus, mas tem gente que não marcou um horário, mas Deus marcou um horário com você. Aqui, Nicodemos é uma história de um homem íntegro. Mas aqui tem um homem chamado Paulo, em que os cristãos tinham muita dificuldade com ele, tinha muito medo de Paulo. Mas agora Paulo está indo para Damasco. Para quê? Para prender, para matar, para destruir o povo de Deus. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto de vida. Ele precisava nascer de novo, mas ele não sabia que precisava nascer de novo. Ei, e talvez você que está aqui hoje precisa nascer do alto. Talvez você precisa nascer de novo, com uma nova mentalidade, com uma nova visão. E Deus quer fazer isso, Ele vai fazer isso, se você tiver um verdadeiro encontro com Ele. Ele está aqui para te revelar quem Ele é. Ele te ama, Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida. E Ele te enxergou, Ele sabe quem é você. As pessoas que convivem com você não sabem quem é você. Na realidade, nem você sabe quem é você. Nem você se conhece bem. Você mesmo anda se surpreendendo com você mesmo. Muitos de vocês fazem coisas que você sempre condenou na vida. Alguns aqui estão chateados esses dias porque você fez algo na sua vida que você talvez a vida toda condenou e de repente fez algo que você fala: pois a minha vida toda condenei e hoje eu estou praticando as mesmas coisas. Sim, é isso que nós somos. Nós somos incoerentes. Porque você não se conhece. Você não sabe quem é você. Mas Deus conhece você. E Ele conhece não é por fora. Ele te conhece por dentro. E Ele te enxerga. E Ele não tem vergonha de você. Você já teve vergonha de você? Eu já tive várias vezes vergonha de olhar no espelho. Já teve raiva de você? Eu não sei você. Eu já tive muita raiva de mim mesmo.
pelas estupidez, pelas escolhas erradas, por fazer minha família sofrer, pelas escolhas que eu fiz, as pessoas que eu mais amo sofrer, pelas burradas da vida. Em alguns momentos da minha vida eu fiquei com muita raiva de mim mesmo. Sabe, há momentos nas nossas vidas que são momentos de deserto. Paulo é diferente que Nicodemos, de estilo de vida. Mas vamos falar de Paulo. Vamos falar de Paulo. Alguns pontos que eu quero salientar rapidamente. Versículo 3, por favor. Capítulo 9, versículo 3. Ele fala aqui que seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou. Ele estava indo para Damasco. O que aconteceu com ele? Uma luz brilhou. Nicodemos foi à noite. Ali não fala que a luz brilhou. Mas a luz estava lá. Jesus. Mas a meio-dia, Jesus apareceu através de uma luz. A luz que veio do céu. Não é qualquer luz. É a luz mais forte do que o sol da meio-dia. Eu estive em Israel em 2011. E quando foi meio-dia, eu estava lá no deserto. O céu azul, azul, azul. Na sombra, 50 graus. Uma coisa insuportável. Imagina você ver uma luz mais forte do que o sol de meio-dia no deserto. E esse sol é tão forte, essa luz é mais forte, é tão forte, que cegou os olhos de Paulo. O versículo 4 fala que uma voz falou com Paulo. No versículo 4, se você ler aqui, você vai ver que ele fala que Deus falou com Paulo. Que Jesus fala com Paulo. Sabe, a luz veio e cegou os olhos de Paulo. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Agora Jesus vai para Paulo e diz, ele cega os olhos dele. Ele cega. Ele cai no chão e ele começa, e ele ouve a voz. João 10 diz que eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ei, se você for ovelha e não cabrito, você vai ouvir a voz hoje. Cabrito não ouve voz de pastor. Bodes não ouvem voz de pastor. Mas ovelhas ouvem voz de pastor. A Bíblia diz, João capítulo 10, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome. E quando elas ouvem as minhas vozes, eu as chamo e elas me seguem. Que esta noite você possa se levantar quando você ouvir a voz do pastor. Porque ele está te chamando. Está chamando você pelo nome hoje. Está dizendo que te conhece. Ele sabe o que está acontecendo com você na sua casa, no seu casamento, na sua família. Mas o mais agravante, ele sabe o que está acontecendo dentro de você. E ele está falando com você. Terceiro, no versículo 5. Ele começa aqui, no versículo 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus. Olha que coisa mais linda. Jesus agora começa um relacionamento. Quem és tu? Eu sou Jesus. Sabe, Nicodemos não precisou. Porque Nicodemos já reconhecia o poder de Jesus. Só não tinha revelação que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus não conhecia, mas Paulo não conhecia o poder de Deus. Então para Paulo,
Jesus veio com poder. Mas para Nicodemos, ele senta numa mesa e diz: eu sei que você sabe que eu tenho poder, mas te falta uma coisa: nascer de novo. Você precisa saber que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O fariseu confiava muito na justiça. Paulo, fariseu, mas não conhecia Jesus como caminho e nem o poder de Deus. Então agora Jesus vem com poder. Poder, 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 poder. O encontro cheio de poder. Final de semana que vem vai ter um encontro de poder. Encontro de poder. Você precisa ir para esse encontro. Sexta-feira que vem, você faça a inscrição hoje, porque hoje tem as inscrições para você fazer. Semana que vem, vamos todo mundo para o encontro, porque lá tem um encontro de poder. Paulo está ali, no encontro de poder. Encontro de poder. Começa-se agora um relacionamento. Quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Alguma vez na sua vida você já ouviu essa frase na sua vida? Eu sou Jesus? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para te contar uma história. Uma história que aconteceu numa cidade do interior dos Estados Unidos. Uma cidade muito pequena dos Estados Unidos, há uns 40 anos atrás. Você sabe que os Estados Unidos sempre foi um país de protestantes. E aquela cidade é uma cidade muito pacata, uma cidade do interior. E havia ali um homem que vivia nas ruas, um homem muito humilde, pedinte. E as pessoas conheciam ele como Joey. O pastor estava tentando evangelizar o Joey. E um dia o pastor falou para o Joey: Joey, vai na igreja. O Joey disse: até que eu quero, mas eu estou sujo, fedido. O povo não vai me aceitar. Não, mas... Ele falou: não vou não. Mas a igreja sempre vai estar aberta para você. E ele foi. O pastor foi para o culto, o Joey não apareceu. Aí o pastor um dia na semana passou por lá e viu a zeladora lavando a igreja. Aí a zeladora falou assim: pastor, oi, sabe quem passou por aqui? Quem? O Joey. Que Joey? Aquele mendigo. Não me diga, o que ele queria? Eu nem sei, pastor. Na realidade, eu levei até um susto. Porque quando eu entrei aqui no prédio da igreja, eu vi ele lá na frente do palco, ajoelhado, dizendo: Jesus, eu sou o Joey. Jesus, eu sou o Joey. Jesus, eu sou o Joey. E só falou isso, pastor. Levantou e foi embora. Essa foi a oração dele. Ele pegou o carro e saiu atrás do Joey. E não encontrou. Ficou sabendo depois que o Joey tinha sido atropelado com o carro. Só tinha um hospital na cidade, porque é cidade pequena. Ao chegar lá, o médico disse: o Joey, ele não está bem não. Nem sei se ele vai sobreviver. Talvez hoje ele não passa. Falou: não brinque, doutor. Não, mas ele está consciente. O senhor quer ver ele? Ele falou: quero. E ele chegou e falou: oi, Joey. Ele, Joey, com muita dificuldade, olhou com um sorriso e falou: oi, pastor. Ele falou: Joey, que coisa, filho. Ele falou: não, pastor, está tudo certo. Ele falou assim: Joey, eu vim aqui para falar com você sobre Jesus. Ele deu um sorriso e falou: não, pastor, não precisa falar, não. Claro que precisa, Joey. Não precisa. Porque a moça falou que você foi na igreja. Eu fui. Mas sabe, pastor, hoje de manhã apareceu um homem aqui de branco. Todo de branco.
Quando eu abri o olho, ele sorriu para mim e disse assim: oi, Joey, eu sou Jesus. Oi, Joey, eu sou Jesus. Oi, Joey, eu sou Jesus. Joey morreu. E o pastor contou esse testemunho. Que ele teve uma visão de Jesus e foi para o céu. Sabe, eu sou Jesus. Você pode ser um Joey hoje. Fala para o seu irmão, você pode ser um Joey hoje. Hoje pode ser o seu último dia. E você não sabe. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Para Paulo, isso foi um divisor de água. 4. Versículo 9. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Sabe o que aconteceu? Sem comer e beber, pois estava processando o que tinha acontecido. Sabe, ele teve uma experiência tão forte com Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas têm uma experiência tão forte. E depois vai ver o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Nada contra jogo, eu gosto de jogo também. Mas eu fico escandalizado quando você acaba um culto, acaba uma experiência tão poderosa, e você não para um pouquinho para refletir. Quando acaba um culto, quando você ouve uma palavra como essa, quando você ora no seu quarto, quem é que ora em casa? Quando você for orar na sua casa, faz assim. Você orou na sua casa. Quando você termina de orar, você faz o quê? Abre o olho, levanta e vai embora, né? Faz isso não. Quando você fala com alguém, o que você espera? Hã? E quando fala com Deus? Então espera. Ele vai falar com você. Espera, ele vai falar com você. Você não orou, você não falou com a parede, não. Você falou com um ser vivo. Ele vai falar com o seu espírito. Ele vai falar com você. É um relacionamento. Nós conversamos com Deus. Todos nós podemos conversar com Deus. Conversa com Jesus. Ouça Ele falar. Ouça. Ouça Ele. Ele está falando com você. Ouça. Ele comeu, ele nem comeu, nem bebeu. Não é porque não teve fome. É porque ele falou, eu não posso comer, não posso beber. Aconteceu algo comigo. Não, alguma coisa está acontecendo comigo. A minha vida está errada. Eu preciso mudar de vida. Eu vivi uma mentira. Eu achei que eu estava certo. Eu vivia nesse mundo. Eu fiz, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso nascer de novo, eu preciso de uma nova vida. Não, a minha vida está errada. Eu fiz escolhas erradas na minha vida toda. Eu achei que estava certo e eu estava indo para o inferno e não sabia. Eu achava que estava no caminho certo, estava no caminho perdido. Mas agora eu tive um encontro com Jesus e ele tocou a minha vida de uma maneira tão forte. É por isso que esses encontros com Deus lá no sítio, a turma fala, nossa, pastor, como é poderoso. É porque lá você tem tempo para você ficar pensando nisso. Aqui não acaba o culto. Quando acaba o culto aqui, lá na porta os irmãos falam assim, vamos para o Mac, vamos para Carinas, vamos comer x-tudo, pizza, vamos para a churrascaria, vamos para isso. Nada contra, eu também faço parte desse time que gosta de sair para comer um açaí, para comer alguma coisa, sabe? A gente é assim, a gente gosta dessas coisas, sabe? Se acaba o culto, a gente já está pensando na comida, sabe? Isso faz parte. Mas há momentos na nossa vida que a gente precisa puxar o freio e falar, calma.
o que está acontecendo comigo agora precisa de um investimento maior. Algo precisa acontecer comigo hoje, porque agora vai ser o divisor de água da minha vida. É o divisor de água no meu casamento. Tem casamentos aqui, que se não tiver um divisor de água, não vai ter mais casamento. Então puxa o freio. Faz um cavalo de pau. Faz como Paulo. Para de comer, beber e começa a refletir. Faça algo radical. Não fica sofrendo, o casamento destruindo, o filho destruindo, a família destruindo, e vai para o cinema, nada conta. Mas, querido, se você está com problema, vai para a igreja, vai para a célula, vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus. Não, eu fico doido. Falei, irmão, como que você está assim com os seus filhos? Vou fazer o quê? Vai orar, filha. Vai orar. Vai clamar. Vai chorar dentro de Deus. Sabe, ali está o meu filho, o Jonathan. Eles não gostam muito do que eu falo, não, mas que manda ele ser filho de pastor. Ele e o Jéssica são filhos de pastor, então aguenta, né? Quando ele tinha um adolescente, o Jonathan estava se perdendo. Ele estudou naquele Aristide, aquela escola abençoada ali no Aristide. Ali. É Aristide, Jonathan? É, né? Aquela escola ali abençoada. E ele estava se perdendo. Depois veio aqui no Maria da Glória estudar. Estava se perdendo. E alguém da igreja me falou que ele estava dando os perdidos na escola. E eu falava com ele, ele falava, não, pai, está tudo certo. Filho de pastor é filho de qualquer pessoa. Filho de pastor não é pastorzinho não, viu, irmão? É tudo igual. Filho é tudo igual. Não fica achando que filho de pastor é santinho, não. É tudo igual. Eu e minha esposa começamos a orar e a chorar dentro de Deus. Eu falei, Senhor, nós não estamos criando os nossos filhos para o mundo. Eles serão homens e mulheres de Deus. E nós começamos a orar e a chorar dentro de Deus. A orar e a chorar dentro de Deus. O Jonathan foi para a África, ficou 2 anos lá. Se casou, está bem. Aí foi a Jéssica, na adolescência. Também começou beirando o abismo. Aí nós começamos a orar, a chorar, a chorar, a orar, a orar, chorar e a orar, e eu ficava, e algum, para com isso, pastor, isso é coisa da adolescência, é coisa do capeta, não é coisa da adolescência, não é de Deus, não. E comecei a orar, a orar, a orar, e 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 a orar. Esses dias atrás eu passo na porta do quarto, vejo ela chorando, buscando a Deus. Me enche de alegria. Quando eu passo na porta e ouço músicas cristãs e ela com a Bíblia aberta, chorando e buscando a Deus, para ministrar na vida de outras meninas. Comprando um livro de namoro para ensinar outras meninas o padrão de namoro. Eu falei, é disso que eu estou falando. De jovens que vai marcar essa geração. Eu quero jovens que marquem uma geração. Não um jovem que faça o que essa geração está fazendo. Que para jovens, olha para mim, jovens. Para fazer o que todo mundo faz é fácil. Meninas, para fazer o que todo mundo faz na sua escola, não precisa ter coragem. É fácil fazer. Quero ser o sal da terra. É ser cheio do Espírito Santo. É fazer a diferença. É desse que Deus está chamando. Deus está chamando meninas e meninos que vão marcar essa geração. Vão marcar essa geração. Você que é pai e mãe, vai para o joelho e chora. Quando eu falo isso, as pessoas ficam chateadas comigo. Eu faço isso. Faz mais. 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 Porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Fala para o seu irmão, você crê nisso? Fala para o outro, você crê nisso? Se você crer, você vai ver a glória.
o relógio vai contra mim, misericórdia. Esse relógio, só Jesus na minha vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Mas Deus está trabalhando na vida de Paulo. Deus está agindo na vida de Paulo. Mas no mesmo tempo que Deus está trabalhando na vida de Paulo, Deus está trabalhando na vida de uma outra pessoa. Versículo 10, rapidamente. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Nem vou ler para dar mais tempo. Ananias, Deus fala para Ananias que ele vai ter que consolidar, ajudar Paulo. Deus começa a trabalhar. Deus fala com Ananias. Ananias responde o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantos aqui já falaram para Deus? Ger, já falou para Deus, eis-me aqui? Jana, já falou para Deus, eis-me aqui? Já falou para Deus, Kaique, eis-me aqui? Wanda, já falou para Deus, eis-me aqui? Então tá bom. Mas só que, não, depois eu falo. Jesus pede para Ananias o quê? Disposição. Pois a obra já estava feita. A obra que Paulo já estava convertido, bem dizer. Agora, ele precisava o quê? Ser conectado. O que Deus precisava que Ananias fizesse? Conectar Paulo ao corpo. 11 e 12, rapidamente. Versículo 11 e 12. Então o Senhor ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, a casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Põe ele está orando, o cara se converteu. Viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe a mão para que recuperasse a vista. Como é a função do anjo da guarda? É conectar Paulo à igreja. Então Deus começa a fazer uma obra na vida de Ananias. Ananias, vai lá. Agora, olha a resposta de Ananias. 13, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito ao seu santo em Jerusalém. Não vou ler o resto, não. Eis-me aqui. Vai lá consolidar Paulo. Ah, Senhor, tem misericórdia. É isso que nós fazemos. Eis-me aqui. Desde que não seja Saulo, que eu tenha que consolidar. Eis-me aqui. Desde que eu não tenha que ir falar com aquela pessoa chata. Eis-me aqui. Desde que eu não tenha que falar com aquele vizinho. Não. Deus disse, Ananias, você vai lá na rua direita. E você vai falar com Paulo. Ah, Senhor. Não, se levanta. Ele já teve até uma visão de você entrando. Olha, Jesus convencendo Ananias. Jesus, que paciência de Jesus. Ele convencendo Ananias. Ananias, vai lá, Ananias. Eu até mostrei para ele que você ia lá. Ele já está até vendo você entrar lá, Ananias. Você vai lá e você não vai fazer nada. Você só vai representar a igreja que eu tenho na terra. Irmão, você não faz nada. Você só representa a igreja. Ei, acorda aqui, olha para mim. Você representa a igreja na terra. Por isso que você não pode ficar em casa sentado. Você precisa se levantar. Você precisa fazer algo. Porque você representa Cristo na terra. Então Deus já tinha feito a obra na vida de Paulo. Mas agora ele fala, Ananias, vai lá, eu já fiz a obra já está pronta, eu já fiz tudo. Só vai lá e faz a conexão. Traz ele para a família, abraça ele. É isso que um anjo da guarda da nossa igreja tem que fazer. Conectar as pessoas nas células, trazer para o culto, levar para reencontro, levar para encontro, fazer ele fazer parte da família. É isso que nós fizemos ontem aqui na Tribos. Ontem eu vi aqui o Alan e a Rose, chegaram ontem. Parece que já faz um ano que está aqui na igreja. Eu falei para Elisângela, nossa, parece que o Alan e a Rose, parece que já são membros da igreja há anos. Por quê? Alguém foi um anjo da guarda na vida deles. Inseriu ele na célula.
inseriu ele na igreja, inseriu ela na igreja. Hoje, ali tem um Beto, né? Tem ali a esposa do Beto, sabe, eles estão ali envolvidos. Quer dizer, parece que faz tempo que está aqui conosco. Isso é um anjo da guarda, representando a igreja, mostrando a face de Cristo para as pessoas. É isso que Deus quer fazer. Fala para você, irmão, Deus quer ser mostrado através da sua vida. Amém? Amém? Amém. Ananias, ele foi na casa de Paulo. O que ele fez na casa de Paulo? Versículo 17. Rapidamente. Versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre eles a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recupere a vista e que fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. O que ele fez com Paulo? Fez um curso de teologia. Foi isso? Não, ele fez um cursinho. Não. Mandou ele recitar o versículo bíblico. Não. Ele só orou. Ele só orou. Ô, Paulo, que foi? Vem cá, vamos orar. Senhor, Pum, os olhos abriu. E quando abriu, a Bíblia diz que começou a ser cheio do Espírito Santo, que começou a falar em línguas estranhas. O poder de Deus tomou conta de Paulo. Paulo foi cheio do poder de Deus. Você não fala em aleluia, mas por causa disso? Por amor de Deus, parece igreja gelada, irmão. Igreja de presbiterianos, gelado. Por amor, o pastor está aqui pregando, está aí parado. Eu sei que está frio, mas por amor de Deus, né? Essa é uma igreja avivada, né? Amém? Irmão, então, eu quero dizer para você, creia nisso. Creia nisso, em nome de Jesus. Acredite. Quando Ananias orou pela vida de Paulo, algo novo aconteceu. O versículo 18, para terminarmos. 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama. Tornou a ver, seguir, levantou-se e foi. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Batizado. Tem pessoas que insistem em não querer batizar. Apóstolo Paulo, foi a primeira coisa que ele fez, foi se batizar. Irmão, dia 2 de julho vai ter um grande batismo nessa igreja. Você precisa se batizar. Paulo batizou. Por que você não quer batizar? Não, é porque, sabe, porque o quê? Se Paulo batizou, por que você não quer se batizar? Ah, não sei, eu não estou sentindo. Tá bom, vai nessa. Você não tem que sentir, você tem que entender, tem que crer. Deus quer que você se batiza. Faça a vontade de Deus e não o seu sentimento. Foi o que ele quis fazer, batizar. Amém? Agora o 19, rapidamente. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco e fez o quê? Alguns dias com os... Ele não saiu por aí. Ele ficou com os discípulos. Se você se converteu, fica com a igreja. Fica na sua célula. Você tem uma família agora, uma família de Deus. Não fica se ajuntando com esses desigrejados que falam que Jesus sim, igreja não. Eu não quero igreja. Irmãos, tem um pastor que eu amo muito, mas coitado dele. Ele falou, eu não faço parte dessa carroça chamada igreja. Eu falei, eu entendo o que ele está falando. A igreja virou uma bagunça, eu concordo com ele. A igreja por aí está virando uma bagunça. Tá virando uma bagunça. Não todas, mas há muitas igrejas virando uma bagunça. Mas a igreja tem dono. Quem é o dono da igreja?
E Jesus está lá? Tá. E se ele está lá, por que você não pode estar? Quer dizer que você é melhor do que Deus? Povo doido. É que esse pessoal não quer ser dirigido por ninguém. Eles não querem ter direção. Eles querem viver por si próprio. Porque viver em igreja tem um pai na fé. Tem uma direção. Eles não querem. Então eles querem viver. Não viva assim. Faça parte de uma igreja. Faça parte de uma célula. Tem alguém para orar por você. Alguém para você falar assim, eu faço parte disto. Esses dois homens, suas vidas foram mudadas por receber uma nova vida dada por Deus. Recebeu quando tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. João capítulo 7, versículos 50 e 52. Rapidamente, para terminar. João 7, 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-ão caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta? Por favor, abra em João 19, 38. Para nós terminarmos. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi a José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus. Vai mudar. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com aromas e como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Até aqui só. Nicodemos agora entendeu. Ele foi à meia-noite, na calada da noite, com medo dos fariseus, para ter um encontro com Jesus. Mas na hora que ele teve um encontro com Jesus, o medo foi embora. Agora, ele enfrenta todo mundo por causa de Jesus. No capítulo 7, ele diz, ele começa a defender Jesus. Os fariseus olham para ele e falam: você está querendo defender quem? Você não sabe que a lei... Ele começa a ser perseguido, mas ele continua. Jesus foi morto na cruz do Calvário. E quando Jesus foi morto, o corpo dele foi tirado. José estava lá, mas Nicodemos também estava lá com dinheiro. Ele tem propósito, ele é próspero. Agora a vida dele tem propósito. Agora ele sabe o que fazer com a riqueza. Agora ele sabe o que fazer com a vida dele. Agora ele sabe o que fazer com a influência dele. Deus não quer que ele abra mão das influências políticas. Deus não quer que ele abra mão das economias dele. Ao contrário, Deus quer que Nicodemos use tudo que ele tem, mas com o propósito do reino de Deus. Deus te deu dom para prosperar, então use para Deus. Deus te deu habilidade, use para Deus. Usa o teu dom para Deus. Nicodemos, ele começou a entender o propósito de Deus na vida dele. Paulo foi chamado para ser apóstolo e ele deu a vida dele para isso. Ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu isso e ele viveu para isso. Ele morreu para isso. Ele falou: vale a pena morrer por aquilo que você acredita. Acredita em mim. Vale a pena morrer por aquilo que você acredita. Muitas vezes, a questão é: você acredita? Talvez o problema hoje, que você precisa perguntar: eu acredito? Talvez você nunca fez a pergunta: você acredita que Jesus pode fazer um milagre hoje na sua casa? Você acredita mesmo? Porque se você acreditar, Ele fará esse milagre. Mas acredite que eu estou falando.
não é de dia para a noite. Há milagres que Deus faz, mas há milagres que demoram 18 anos. Eu esperei 18 anos por um milagre. Eu conheço pessoas que já foram embora dessa terra e não viram o milagre. Mas eu vi o milagre dele se cumprir. Eu falei, poxa, ele não está aqui, mas ele ficaria muito feliz, porque você é o resultado da oração deles. Porque ele creu. Você está aqui. A pergunta que eu faço hoje é: nascer de novo, mentalidade nova, uma visão nova. Recomeça de novo a sua vida. Deus te dá essa oportunidade. Feche os seus olhos. Coloca a sua vida diante de Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero colocar a nossa vida diante do teu altar. Eu quero colocar cada homem, cada mulher, cada família diante do teu altar. Eu quero colocar, Deus, eu quero colocar aqueles que estão passando momentos difíceis nas suas vidas. Aqueles que as suas famílias estão perdidas aos olhos dos homens, mas não estão perdidas aos teus olhos. Aqueles que estão achando que é o fim da história, mas para o Senhor é o começo de uma nova história. Meu Deus, assim como o Senhor fizesse com Nicodemos e fizesse com Paulo, o Senhor vai fazer com cada um de nós hoje. Casamentos serão restaurados, filhos serão restaurados, relacionamentos serão restaurados, não na força do braço, não porque eu quero, não, é porque o Senhor quer. Nicodemos, o Senhor foi atrás do Senhor, mas Paulo foi te perseguir. Ele foi contra o Senhor, mas o Senhor foi favorável a ele. E o Senhor mesmo assim mudou a história dele. Por isso eu quero dizer nesta noite que eu creio que pessoas que estão hoje entregando as suas vidas, a sua família, os seus filhos, seus casamentos, seus problemas, esta noite vão testemunhar de um grande milagre que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família. Eu quero declarar que toda mentira do diabo na sua vida estará sendo quebrado em nome de Jesus. Senhor, a lição que Nicodemo nos passa, a lição que Paulo nos passa hoje, é que nós precisamos nascer de novo, morrer para nós mesmos, abrir os nossos olhos. Que os nossos jovens aqui possam ser um jovem que vão marcar essa geração. Que eles tenham coragem, que eles sejam movidos por uma palavra profética, que eles sejam ousados pela fé, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, graças a Deus, aleluia.